Compaixão é fortaleza. Com essa frase do Renato Russo, da Legião Urbana, de Há Tempos, a música Há Tempos, compaixão é fortaleza, eu queria iniciar o nosso programa de perguntas e respostas, essa série de programas que a gente gravou agora, eu e a Ana Tereza Camasmi, para que a gente possa começar as reflexões da nossa noite. Fica conosco depois da nossa vinheta. Olá, Ana. Muito obrigado. Opa, Léo. Que bom ver vocês de novo. Estamos juntos. Estamos aqui nesse intensivão de gravações, né? Por isso que nós estamos com a mesma roupa. São gravações que conseguimos condensar, juntando aí a agenda da Ana com a minha agenda. E nesse programa, né, dessa noite especificamente, uma série de perguntas sobre questões de transtornos psiquiátricos ou situações que geram transtorno psiquiátrico na família. E uma pergunta é assim, é uma mãe que o filho tem transtorno bipolar, é um filho adolescente, pelo que eu entendi, e o esposo tem depressão crônica. Não sei se é corrente. Ela tem um desafio duplo, né? Isso. E ela pergunta, como é que eu posso conviver bem com esse desafio duplo? Eu coloquei, Ana, lembrei aqui dessa música, né, do Renato Russo, que a música fala assim, muitos temores nascem do cansaço e da solidão. Muitas angústias nossas nascem do cansaço. E o primeiro ponto que eu acho que é importante a gente pensar, nessa música que fala das angústias, do sofrimento, que existe há tempos. Há tempos nem os anjos sabem ao certo a medida da maldade, e há tempos são os jovens que adoecem. E há tempo o encanto está ausente, e existe, ou seja, há ferrugem no sorriso. É só o acaso que estende os braços, a quem procura abrigo e proteção. Ou seja, é uma pessoa que está em sofrimento, né? Uma série de versos de melancolia, de sensação de solidão, de tristeza. E o familiar de alguém, especialmente se você tem mais de alguém, ou seja, esse duplo desafio, às vezes é um triplo desafio, às vezes é a família inteira, e só uma pessoa tem uma saúde mental mais em dia nessa existência, dá uma sensação de desamparo, uma sensação de cansaço, uma sensação de estar sozinho, né? Porque é natural. E aí eu queria trazer esse ponto, porque, primeiro, é natural sentir cansaço, é natural sentir solidão, é natural sentir em alguns momentos, um desespero, né? Ou seja, um momento que eu não consigo esperar as coisas, é natural. E entender que isso é natural faz com que o desespero seja momentâneo e não pervasivo para sempre. Que a solidão seja uma sensação momentânea, mas eu não sinta desamparado porque eu tenho uma visão de Deus. E eu entendo que Deus também tem compaixão de mim. Se eu sou espírita e percebo a lei de causa e efeito, eu entendo que o grupo familiar é um grupo que se reúne para a questão de débitos, de acerto de contas, mas, sobretudo, um grupo que se reúne para evoluir. É um grupo que se reúne para crescer todos ao mesmo tempo. E, nesse sentido, não só o familiar que tem um transtorno psiquiátrico precisa de uma ajuda, de um auxílio, mas a pessoa que está ficando cansada, a pessoa que está ficando angustiada diante dessa situação que está continuada, né, que está trazendo tanto sofrimento. Então, você, enquanto familiar, precisa entender também que você é um ser humano e, como todo ser humano, vai passar pelas suas angústias. Por isso que a psiquiatria, a psicologia, a ciência como um todo fala muito hoje sobre a saúde do cuidador, a saúde mental do cuidador, ou seja, daquele que tem um papel primordial de cuidar. Então, você, enquanto mãe, nessa dupla função, nesse duplo desafio, tem um papel de cuidador, né, proeminente.
E como um papel de cuidador, é natural que você vá se sentir sobrecarregada, angustiada. E aí vem o auxílio da fé, a visão de Deus, para não se sentir totalmente desamparada. Entender que há um porquê e um para quê, ou seja, um porquê de, muitas vezes, débitos mesmo, que todos nós temos um para com os outros, mas também um para quê, que é uma evolução. E essa evolução não é só do familiar que está passando pela depressão ou pela bipolaridade. E você tem que, digamos assim, se desgastar exaustivamente e perder a própria sanidade. Não. Há um para quê também, para que você possa cuidar de você e ampliar, né? Então, a palavra compaixão é fortaleza, na ideia de que, assim como você precisa ter compaixão para com os familiares, essa situação de adoecimento traz uma assimetria em que acaba que um tem um papel de maior cuidado para com o outro, mas também precisa ter compaixão para com você. Quando os estudos acadêmicos falam da saúde mental do cuidador, é, de certa forma, a ciência olhando não só para o paciente que tem o diagnóstico oficialmente falando, mas também para a família que está saudável e está, portanto, com a saúde que tem, ajudando na manutenção de uma saúde. Então, por isso que a compaixão é fortaleza. Quando você entende isso, você tem compaixão com o outro, mas também tem compaixão para consigo mesmo. Porque compaixão envolve um conceito de humanidade compartilhada. A compaixão, do ponto de vista psicológico, envolve o conceito de que todos nós somos seres humanos e, portanto, compartilhamos as mesmas angústias ou angústias semelhantes, desafios semelhantes também, e, portanto, somos dignos do amor, da paixão, do afeto. E aí, a compaixão que eu tenho para com o meu familiar, eu preciso também ter compaixão para comigo. E essa compaixão envolve entender que eu preciso também me cuidar, envolve entender que é natural eu sentir cansaço, é natural eu me sentir, às vezes, desesperada, e se eu sentir isso momentâneo, entender que eu entender que é natural sentir isso, essas coisas vão ser mais momentâneas, porque vai ser um período pequeno, porque eu vou resgatar um autocuidado. Então, eu diria, como viver bem? Como viver com saúde? Como manter a minha saúde nessa situação? Entendendo que você é um ser humano e, portanto, é digno também de compaixão. Você é um ser humano e também é digno de cuidado. Você é um ser humano e, portanto, Deus olha não só para os seus familiares, mas também para você. E como um ser humano, você vai ter seus momentos de cansaço, de desespero. E isso não é falta de caridade para com as pessoas que estão ao teu redor, mas um amor compartilhado para o outro e para consigo mesmo. Então, um pouco mais de autocompaixão, autoamor, é um ingrediente fundamental nessa receita da vida saudável diante desses desafios tão grandes que os transtornos psiquiátricos impõem para a pessoa que passa e para o familiar. Nessa questão que a nossa irmã trouxe, eu fiquei aqui pensando se a gente pode olhar do ponto de vista espiritual isso, reencarnatório, entender que a gente não está numa família com adoecimentos psiquiátricos no nosso entorno por acaso. Podemos ser aquele espírito que está junto desses outros para auxiliar, para apoiar, para contribuir. Não necessariamente eu estou ali passando por essas experiências difíceis porque eu tenho que sofrer, ou eu estou pagando dívida, não é nada disso. Nós temos compromissos espirituais com todas as pessoas que a gente convive. Uns com grau de intensidade maior, outros com grau de intensidade menor. Então, quando você fala desses familiares adoecidos, talvez você possa ser um ponto de apoio para a espiritualidade, poder auxiliá-los no que for possível. Nessa perspectiva, Ana, outra pessoa pergunta assim: o que dizer para alguém da família que pensa em suicídio? O que dizer? Essa é uma pergunta muito interessante porque geralmente tem essa pergunta, né? Especialmente os trabalhadores espíritas, porque a gente pode sair da família e pensar o que dizer para alguém que procura atendimento fraterno, alguém da família espírita do centro que está passando por isso. Sempre as pessoas perguntam assim, o que dizer nessa hora ou para essa pessoa. E eu vou te passar, depois eu falo.
E eu acho que a primeira coisa que a gente precisa dizer é a gente validar o sentimento dela. Olha, eu imagino que está muito difícil para você, né? Eu sei que não tem sido fácil tudo que você está enfrentando ultimamente. Assim, por que é importante eu validar o sentimento dela? Porque ela de verdade está entendendo que a vida, como a vida se apresenta, ela não cabe nessa vida. Do jeito como as coisas estão, não está dando para mim, está mais do que eu posso. Seja por revolta, seja por medo, não importa, nós não estamos aqui para julgar. Mas verdade é que quem tem ideação suicida está com muita dificuldade de participar da vida como a vida é. E às vezes a gente leva um grande tempo para concordar com os acontecimentos da vida. Às vezes passou por um trauma muito grande, uma perda de proporções grandes, então assim, não dá para eu ficar, né? E geralmente diz assim, para mim já deu, né? Então eu preciso validar esse cansaço. Hoje o Léo está falando aí tanto sobre o cansaço. O cansaço é digno de compaixão. Então, quando alguém, por alguma razão, desencarnou por suicídio, aquela pessoa, a gente precisa entender que ela foi até o seu limite. Nós não somos iguais. O que é limite para mim não é limite para você. Então, eu preciso validar essa experiência difícil do outro em primeiro lugar. Assim, você já abre uma janela do diálogo. Se você já chega dizendo, não faça isso, não é isso, ele vai se retrair, vai ficar mais resistente ainda, porque ele vai assim, tá vendo? Nem ela entende o que eu estou sentindo, né? Então, não resta mesmo chance para mim. Então, a primeira coisa é a gente validar aquela experiência. Olha, eu posso imaginar, eu sei que está muito difícil para você, né? Eu me lembro, meu filho, quando passou por um processo de depressão, às vezes eu chegava no quarto dele e dizia assim, tá difícil hoje, né, meu filho? Quando eu dizia isso, ele conseguia olhar para mim. Porque eu via que estava difícil demais para ele sair do quarto. E aí eu entrava lá, sem tocar nele, porque ele não queria nem que a gente tocasse, eu só olhava para ele assim, tá difícil hoje, né, meu filho? Então, só de eu poder validar uma experiência, eu não estou inventando, eu estou vendo, isso já abre uma grande janela. Aí você está abrindo condição para a espiritualidade maior te inspirar no que você dizer. E aí, o que você pode dizer? Olha, qualquer coisa difícil, qualquer crise, a gente precisa andar devagarinho. Um passinho depois do outro. Não dá para a gente resolver uma dor grande com uma solução grande. Não é assim. Uma dor grande resolvida com um monte de soluçõezinhas pequenininhas até a gente conseguir chegar na solução dela. Então, vamos pensar junto o que a gente pode, dentro disso que você está vivendo. Né? E se a pessoa ainda continuar assim, você aceita fazer uma prece aqui agora, eu e você? Né? Então, você tem que oferecer aquilo que é pouco, tem que ser frases curtas, sem ser demais, para que a pessoa possa aguentar conversar com você, ficar na sua presença. Você está acendendo a luz para poder levar a pessoa para uma frequência um pouquinho diferente. Podemos fazer uma prece juntos? Às vezes a pessoa nem aguenta isso. Então, o que você pode? Vai oferecendo o que você pode, mas não ofereça demais também, porque aí a pessoa não suporta, vai se retrair, vai ficar mais difícil. Não coloque sobre ela expectativas suas. E não comece com discursos prontos, né? A vida é linda! E não sei o quê. Não adianta você dizer isso vai ser bate e volta. Então, se você puder entrar um pouquinho naquela frequência para apoiar, e a partir dela, agora me lembrei daquela música, todo artista tem que ir onde o povo está, né? Então, a gente tem que ir onde a pessoa está. Então, descrever um pouquinho como ela está, oferecer o que você pode ali onde ela está, sem arrancar ela, conversar outro assunto, levar outra notícia, algo de uma frequência diferente, para depois você poder conversar algo um pouquinho mais profundo. É o que me ocorre assim de início. Eu fiquei pensando numa situação, complementando com um exemplo, que gostaria de compartilhar no sentido de, não como psiquiatra, né? Porque como psiquiatra, como psicoterapeuta, como palestrante, como pessoa que está numa função, alguma função de ajudar, mas que não é uma pessoa próxima, é diferente, né, Ana? Quando tem uma pessoa próxima, como você colocou, gera um impacto maior em nós. Então, como a pergunta é um familiar, entender também esse impacto, né, que está gerando em você,
de você ver um familiar nessa situação, e quanto mais próximo o familiar, certamente o impacto maior de dor também, até dor empática. Não é dor por um julgamento, é dor por uma empatia. Dói em você, né? No sentido de neurônio espelho, nós espelhamos a dor. E esse é um familiar. E aí eu me recordo de uma situação de um familiar, né? Como psiquiatra, obviamente, convocado a... Mas era um familiar que eu não imaginava. E, basicamente, o que pude fazer foi isso, acolher um pouco a minha dor enquanto familiar, que estava espelhando mais intensamente a dor dessa pessoa, e ao encontro dessa pessoa com menos fala e mais escuta, né? Menos o que falar e mais escutar, né? Falar pouco, como a Ana colocou muito bem, e estar ali presente, sinalizando que você aguenta, apesar de sentir as dores, aí você precisa colher a sua dor, seu cansaço, a sua angústia, né? Que você está tomando um pouco emprestado, até a gente fala assim tecnicamente, para elaborar a dor que o outro não está conseguindo elaborar. Então você precisa acolher essa dor. E às vezes falar demais significa também uma não elaboração. Eu não estou aguentando ouvir. E aí fala muito, né? Então, não estou elaborando a dor. Então, acolher a dor que você está sentindo, tomando emprestado um pouco desse familiar que ele é tão caro, tão amoroso, né? Tão amado, para poder elaborar psiquicamente e poder falar uma palavra, duas, a presença, né? E a escuta, e às vezes o acolhimento. Foi isso que eu pude fazer, escutar mais, abraçar um pouco mais e dizer assim, estou junto, estou com você. Né? Basicamente é isso. Quando a gente está presente, a gente está aguentamos o peso e não está conseguindo ser aguentado naquele momento, né? Ô, Ana, é um fio, né? Manter um fio de ligação. Tem duas perguntas que eu queria tentar se responder. Uma é pensando sobre a hereditariedade. Não que o suicídio esteja presente só em pessoas com depressão, mas a depressão ela aumenta muito a chance de ideação de suicídio. Né? Com certeza. E aí a pessoa pergunta sobre depressão. A depressão pode ser hereditária? E aí, quando a gente fala de hereditariedade na doutrina espírita, a gente está falando de genética, a gente está falando de carga genética, aquilo que veio, não é aquilo que é adquirido do ponto de vista ambiental. Isso é a hereditariedade, porque algumas coisas que são adquiridas no ambiente ao longo da nossa vida, elas passam para a nossa genética a partir da epigenética, aquilo que é incorporado, aquela coisa tóxica que está ao longo da nossa vida e é incorporado a partir da epigenética, mas não é hereditário, é genético, porque foi epigenético, mas não é hereditário. Hereditário é aquilo que vem do berço. Então, aquilo que vem do berço, na doutrina espírita, fala muito da questão reencarnatória, portanto, da questão de leis de causa e efeito, da questão do perispírito, aquilo que já veio. E aquilo que veio com uma necessidade, muitas vezes, de programação, porque se já veio numa perspectiva hereditária, já vem como uma marca muito possível. Então, sim, a depressão tem um componente hereditário também, no sentido de veio o dilema reencarnatório, né, daquela melancolia, daquela dor muito profunda, que traz uma vulnerabilidade cerebral para que, em determinado momento, passando por alguma dor, seja provável acontecer a depressão, porque isso já é um acontecimento que está ali guardado, né? Às vezes já é um espírito que traz essa melancolia. Essa fragilidade. Que gera essa vulnerabilidade, né? E aí a gente pensa na hereditariedade a questão da família, né? Ou seja, dilemas que às vezes são compartilhados, né? Quesitos que são compartilhados naquele aspecto familiar. Porque é interessante, quando um familiar adoece com depressão, pensando nessa perspectiva da empatia, o outro familiar, que mesmo não estando com diagnóstico de depressão, sente um pouco o que é
ter depressão, mesmo que ele não tenha sentido. E esse sentir, porque ele tem empatia, às vezes é porque ele já passou por experiências reencarnatórias daquele dilema, e ele consegue sintonizar um pouco mais. E não é à toa que você vai ver assim familiares que ficam mais atentos. Olha, eu sei, eu detectei em fulano tal situação, porque eu já passei na minha família, eu vi. Então, de certa forma, é uma experiência que aumenta, veja que coisa curiosa, aumenta a empatia, aumenta a capacidade, se for bem trabalhada, né? Aumenta a capacidade de compaixão, a capacidade de empatia. Então, faz todo sentido a depressão, não só do ponto de vista cerebral, biológico, inflamatório, perispiritual, mas do ponto de vista filosófico. Para quê? Adoecimento como sendo um convite para o aumento da compaixão, o aumento da empatia, o alargar dos nossos horizontes. Mas para isso tem que ser cuidado, né? Porque senão gera Em vez de alargar, aperta. Eu fiquei aqui pensando que, já que nós somos espíritos reencarnantes, as experiências humanas dos semelhantes, dos outros, são nossas experiências também, né? A depressão do outro já foi minha em algum momento, né? A ideação suicida do outro já foi minha em algum momento, em alguma experiência. Essas coisas estão no nosso grande arquivo espiritual que todos nós temos, na memória espiritual que todos nós temos, né? Então, quando fala de hereditariedade, eu imagino uma coisa assim: se você nasceu numa família, você tem um pai, uma mãe deprimido, ou um irmão deprimido e tal, não necessariamente está no seu gene, mas na sua convivência, você respira aquele clima, e aquilo, de certa forma, é seu também. Então, como você vai reagir a isso? Pode ser que você reaja como eles, de acordo com a sua história espiritual. Então, eu não sei responder que gene, que é o gene da depressão, se é que tem, mas eu sei dizer que a gente aprende, a gente convive, a gente se sensibiliza de tudo que acontece na nossa família. Aí um ponto que gera muita sensibilidade de dor, né? Que foi perguntado, inclusive chance de adoecimentos de depressão, é quando um casal, começando a vida em geral, tenta engravidar e não está conseguindo. Isso vai gerando uma dor que muitas vezes, se não for ouvida, não só pelos procedimentos da ginecologia para aumentar as chances do engravidar, mas às vezes de uma ajuda psicológica, ou às vezes até de uma ajuda psiquiátrica, vai gerar muito sofrimento, né? Porque é curioso, eu tenho achado assim, Ana, tá bom, depressão, pode ser porque eu sou psiquiatra. A dor principal não é a doença em si, é a doença que não é tratada, é a doença que não é cuidada, porque isso gera uma amplificação que desemboca, por exemplo, a depressão em uma ideação de suicídio constante. Né? Então, a doença tratada é uma dor, sim, mas é uma dor que vai ajudando, porque está sendo tratada e vai sendo um pouco controlada. Então, por isso que eu falei assim, não quis colocar uma ajuda psicológica para não chegar na ajuda psiquiátrica, porque aí eu, como psiquiatra, ficaria me sentindo meio com a autoestima baixa, né? Do tipo... É o que eu estou querendo dizer. E a gente fala assim, ajudar uma ajuda psicológica para não chegar na ajuda psiquiátrica. Aí eu me sinto... para não se tornar crônico aquilo, para não eu ficar me crônico. sinto meio cavaleiro do apocalipse, entendeu? Eu cheguei psiquiatra. E eu realmente não acho isso. Eu acho que a doença não tratada... Eu falava isso hoje para uma pessoa. Eu me lembro de um atendimento que fazia para duas irmãs com esquizofrenia e uma outra não tinha nada de diagnóstico oficial. Eu várias vezes via a pessoa que não tinha o diagnóstico ser muito mais complicada e gerar muito mais dores do que as duas que tinham a esquizofreniazinha delas. Não causava problema para ninguém, sabe? Tinha uma que, inclusive, era elefrênica e ficava lá no leito, e eu ficava, porque ela estava com um quadro muito grave. Então, o problema era de desdobramento de conseguir um cuidador, mas, assim, ela não gerava um estresse no sentido de ser um problema, enquanto a irmã, que não tinha um diagnóstico,
era a mais problemática em termos de gerar problema. Então, fico pensando... Com certeza. A dor de uma doença não tratada, aí sim é uma dor que a gente pode pensar. E, às vezes, o não tratamento é só porque você não está com diagnóstico, porque você não aceitou humildemente a ajuda que precisa chegar. Então, nesse aspecto, essa dificuldade de engravidar é um dilema que pode gerar, sim, e gera muito, porque aí é quando chega para mim, né, um quadro depressivo, um quadro de ansiedade muito grande, muito desgaste. E muitas vezes o tratar então, são os ginecologistas que pedem, eu preciso tratar isso aí para poder a tentativa de engravidar conseguir perdurar, porque está um quadro muito emocional, muito impactante. Sim, E sim. é um comum, né, Ana, de dor. Porque assim, eu acho até interessante o nome que eles dão para a mulher que está em tratamento de fertilização in vitro, por exemplo, é tentante, né? Então, essa área, esse lugar, precisa de muita ajuda mesmo, né? E quando todo aquele tratamento, a pessoa consegue ficar grávida 1 mês ou 2 e perde. Então, é um sofrimento atroz, né? Mas também, quando tem êxito, né, segue em frente. Mas a gente está falando aqui quando não consegue. É preciso a gente levar em consideração que existe algo maior do que a gente, mais do que o biológico, né? Então, se naquele casal não há uma programação para ser em paz nessa existência, se não tem um espírito que esteja ali comprometido com eles dois para vir, as tentativas biológicas não vão chegar a êxito. Porque para um óvulo poder se desenvolver, ser fecundado, se desenvolver, precisa da presença de um espírito. Então, a gente precisa também olhar para isso. Eu acho que vale a pena todas as tentativas para ter um filho, sabe? Fertilização in vitro, o que você quiser, envidar esforços para isso. Mas acho que é importante pensar num limite para isso, porque é muito sofrimento, muito desgaste físico e emocional. Então, poder dizer, bom, a gente vai tentar até tal momento, e depois disso a gente aceita que as coisas são assim, e talvez encontrar outros caminhos, adotar uma criança, fazer um trabalho com crianças por aí, tem tantas instituições, né? Então, a gente poder também olhar para isso, não ficar só nesse fracasso biológico, poder entender que há desígnios divinos muito maiores do que a gente possa pensar. Esse suposto fracasso biológico fala de uma programação, às vezes, né, divina, de uma questão espiritual, claro. Um para quê, né? Não só um porquê, mas acho que nesse momento é muito interessante entender o para quê. Eu me lembro de uma pessoa, terminava uma palestra espírita, e ela então veio me falar que estava passando por essa situação, que inclusive já tinham tentado a fertilização in vitro, e já tinham passado por esses processos de tentativa e tendo abortamento espontâneo. Só que o casal em si, eles já vinham, antes mesmo de tentar a gravidez, eles já tinham a ideia da possibilidade da adoção. É como se viesse assim no inconsciente deles. E aí a gente pensando em reencarnação, às vezes vem mesmo. Porque se é um dilema, de certa forma, há uma intuição de que é possível passar, às vezes vem também uma intuição de uma possível solução para aquele problema, para aquele dilema. Uhum. E aí, então, eu falava para ela, olha, interessante, vocês sentem essa intuição? Senti. Então, eu acho interessante que vocês possam escutar essa intuição, já que está dentro de vocês, já veio, e pude contar uma história de um outro casal, que aí eu já vi numa situação posterior. O casal já na adoção, e aí foi o momento que eu conheci, era um adolescente que eu precisei ajudar, hoje já é uma pessoa adulta, e uma pessoa muito, muito linda do ponto de vista de trajetória do que conseguiu de superar ela, essa antiga adolescente hoje adulta, e a família. E o casal, eles tiveram a mesma situação na época anterior, né? A gente está falando de uns 25 anos atrás, o desenvolvimento da tecnologia, da ginecologia nesse campo era bem menor, e aí eles, enfim, não tiveram todas as tentativas que hoje é possível, mas eles já vinham com a ideia da adoção. Eles já estão muito claro, inclusive, Ana, de que caso tivessem filhos biológicos, engraçado, não tinham passado
porque isso cada um tinha antes de casar-se. Ele já guardava isso desde jovem ali, começando a vida adulta, de que queria adotar crianças, mesmo que tivesse filho biológico, e ela, sem conhecer ele, tinha a mesma ideia. Quando se encontraram, não foi uma ideia necessariamente construída em comum, foi compartilhada em comum, com a intuição que os dois já vinham. Então, quando passaram por essa situação, eles naturalmente adotaram as crianças, e eu pude acompanhar a trajetória dessa família ao longo, posso acompanhar a trajetória dessa família, posso até compartilhar, pedir para a família, durante já 14 anos, 13 para 14 anos, vendo um processo de amor gerando uma beleza, né? Uma beleza, simplificando de uma forma encantada, né? Beleza, amor, em todas as suas formas, é muito belo. E eu fiquei pensando assim, a beleza do divino trazendo intuições de solução diante também dos dilemas, intuitivamente, meio que sabe que vai passar, né? Então, assim, não é que vai dizer, é muito difícil saber o momento, mas você coloca quantas tentativas, não existe isso escrito, você só pode tentar 2, 1, 3, não é bem isso, mais uma vez, seguir um pouco as intuições da vida e lembrar do que você colocar, é importante ter algum limite. Isso. Né? Que às vezes a nossa inconformação não deixa ver o limite das coisas. Não deixa ver as intuições. Isso. Esses compartilhamentos. Então, para essas pessoas, mas já tem outros exemplos de pessoas que são muito bem, muito felizes. Amiga, que é engraçada, ela é psicóloga, também ela me permitiu contar. E ela é psicóloga, ela já entrou no processo pensando nesse limite. Ela própria, uma pessoa trabalhada ultimamente, ela já entrou nesse processo com essa perspectiva. Foi bem interessante como ela, então, no processo, não adoeceu pelo processo, porque ela já tinha esse limite ali, mesmo que seja, digamos, teórico, era, de certa forma, um ansiolítico para ela. Era como se fosse um medicamento para ela. Isso. E ela acabou, hoje, o bebê é uma criança saudável, feliz, trouxe felicidade, mas existe, assim, essa perspectiva da complexidade da vida. Não existe uma resposta única, mas existem essas possibilidades, né? E acho que essa questão do limite é bem interessante de a gente dar vazão à intuição, né? Com certeza. Eu acho que quando a gente estabelece limite, é um lugar da humildade, é um lugar bom para a gente, né? Ana, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Tudo de bom. Até a nossa próxima gravação. Até a próxima. E a gente espera novas perguntas aí no canal do Léo. Eu vou botar lá no Instagram também, tá? Tá ótimo, tá ótimo. Pode colocar também nas mensagens aqui do YouTube e a gente vai seguindo. Um grande abraço. Obrigada.